Certamente em alguma vez perguntaste se é possível utilizar o Windows de forma portátil através de um pendrive ou de um disco externo. Então vou-te já responder essa pergunta. Sim, é possível. Claro que existem vantagens e desvantagens, então hoje neste vídeo vou-vos mostrar como podem fazer isso e depois também vou dar-vos a minha opinião se é vantajoso ou não fazer este procedimento e se vale a pena. Então fica até o final que é para descobrir se vale a pena ou não. E para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e se quiser benefícios especiais, torna-se membro do nosso canal. A primeira coisa que iremos precisar, pessoal, é dessa ferramenta chamada Win2USB. É uma ferramenta que eu já trouxe aqui no canal. Há alguns vídeos atrás trouxe-o como uma alternativa ao Rufus e hoje vamos explorar uma função que esta ferramenta tem, que é o Windows to Go. E é isso que vamos então utilizar. É uma ferramenta grátis para uso pessoal. Então basta clicar em Download. No meu caso abri o Free Download Manager, vou clicar em Baixar e já tenho então aqui no ambiente de trabalho. Vamos então proceder com a instalação. É uma instalação bastante simples e rápido. Vamos dar aqui as permissões, selecionar aqui o idioma, vou deixar em português brasileiro, depois aceitar os termos de licença, clicar em próximo, posso criar um ícone no ambiente de trabalho e clicamos em instalar. Instalação padrão, bastante simples e rápido. Então concluído e vamos então executar a ferramenta. Temos aqui então já a ferramenta, clicar em sim, vamos novamente minimizar esta janela. E temos aqui então as três opções, pessoal. Como vocês podem ver, temos o Windows to Go e temos a instalação padrão que nós fizemos da outra vez. Mas hoje é esta primeira opção que nós vamos utilizar. E de seguida, pessoal, eu vou já conectar o meu disco externo no computador. Nesse caso, é um SSD externo. De seguida, vamos aqui em cima, escolhemos a fonte de instalação e aqui temos três opções que podemos utilizar. Podemos utilizar o Windows atual, ou seja, vai criar o Windows portátil com o meu sistema que eu tenho nesta máquina que eu estou a utilizar. Podemos também usar uma ISO que já tenhamos no nosso computador. Aqui em cima em procurar arquivo de imagem, imagina que já tens uma ISO já baixada do site da Microsoft. Podes então selecionar a partir daqui e depois temos a opção baixar ISO do Windows, ou seja, a ferramenta automaticamente irá baixar a ISO diretamente do site oficial da Microsoft, como diz aqui. E temos também a opção de, através do CD ou DVD, mas isto já é uma opção que quase já não se usa, porque a maior parte dos computadores já não têm leitores de CD ou DVD. Nesse caso, então, vou escolher a primeira opção, porque eu já tenho um arquivo ISO no meu computador. Temos aqui, eu vou escolher o Windows 11, de referir, pessoal, que isto funciona para qualquer versão do Windows. Windows 10, Windows 8, Windows 11 e ainda um pormenor, para quem quiser instalar o Windows 11, se estiver já com esta pergunta, com esta dúvida, sim, vais conseguir usar mesmo que o computador não tenha os requisitos exigidos pela Microsoft. Então isso não é problema, consegues usar à mesma. Depois aqui temos as opções para selecionar a edição ou a versão do Windows 11 que nós queremos instalar. Aqui para título de exemplo vou escolher o Windows 11 ROM. Depois vamos selecionar a nossa unidade ou o nosso pendrive ou o nosso disco externo. No meu caso, como já vos disse, é um SSD externo. Se não estiver a aparecer aqui, pessoal, que é o meu caso, clicamos aqui para atualizar e voltamos a selecionar e pronto, já tenho aqui o meu SSD externo que é de 1 TB. Então vou selecioná-lo. Muita atenção às vezes aqui a selecionar esta opção. Convém terem atenção ao escolher o vosso disco para não fazerem nada de errado. Depois aqui no sistema de partição, pessoal. Isso irá depender do computador onde irás utilizar. Basicamente, se for para PCs mais antigos, vais escolher esta primeira opção MBR, que é para computadores mais antigos. Se for um computador mais recente, escolhes esta opção GPT para o UEFI. Existe aqui uma opção que é MBR, que vai servir tanto para BIOS e UEFI, mas não é possível nessa versão grátis. Terias que ter uma versão paga, que é para conseguir essas duas opções ao mesmo tempo. No meu caso, eu vou escolher MBR para BIOS. No modo de instalação, não alterem nada, deixe exatamente como está, em Legacy, e depois é só prosseguir. Ele diz-nos que o disco irá ser formatado, certo? Não há problema, clicamos em sim
e automaticamente irá iniciar o nosso processo. Ele vai formatar, nesse caso, o SSD externo e depois irá fazer então a instalação do Windows portátil. É só uma questão de aguardar e quando estiver concluído já volto. Procedimento concluído, pessoal, como vocês podem ver, 100% e demorou cerca de 20 minutos. Isso também porque a ISO do meu Windows 11 está no meu HD externo, então só por isso já demora ali um bocadinho. Mas quando eu fiz o teste pela primeira vez, a ISO estava mesmo no SSD, no disco local C, demorou em torno de 5 minutos. Isto só para vos dizer logo de caras, pessoal, que se for um pendrive pode demorar horas, dependendo então da velocidade desse mesmo pendrive. Feito isso então, podemos fechar o programa, vou desconectar o meu SSD externo e vamos então executar todo esse procedimento num outro computador que eu tenho aqui, que neste caso é o meu notebook. Muito bem, pessoal, e como vocês podem ver, eu tenho aqui então o SSD onde instalei o Windows 11 portátil e então vamos conectá-lo no notebook e vamos então iniciar o computador de forma então a darmos boot através deste SSD externo. Então vou ligar o computador, vou carregar aqui na tecla de acesso a BIOS, eu vou fazer diretamente a BIOS, pessoal, porque assim consigo configurar aqui no boot para ele iniciar então em primeiro lugar com o meu SSD externo, que neste caso é o MTech 200. Então eu vou selecionar aqui como primeira opção o MTech 200, que neste caso é o meu SSD externo, vou colocá-lo em primeiro e depois vamos então guardar e avançar com o procedimento. Eu poderia fazer só através da tecla de boot? Sim, podia fazer através da tecla de boot, mas a questão é como o sistema ainda vai iniciar naquele processo de configuração, o Windows terá que reiniciar, o computador vai reiniciar. E ao reiniciar, depois eu teria que novamente voltar a selecionar a tecla de boot. Então assim, selecionando aqui na BIOS, já entra diretamente no SSD externo, sem estar a iniciar novamente. No seu caso, depois faz a sua maneira. Como vocês veem, ele está então a carregar o processo inicial de configuração do Windows 11, como se eu estivesse então a instalar num disco que já esteja, num disco interno, que esteja já dentro do computador. E é todo esse procedimento. Então vamos aguardar aqui um pouco, já sabemos que esse processo de inicialização da configuração demora um pouco e já volto de seguida. Como vocês podem ver então, pessoal, já está, agora é só selecionar as opções normais de configuração. Eu vou pular esta parte porque nós todos já sabemos como é que isto funciona. E agora, como podemos verificar, já está aqui a concluir a operação do Windows 11. Está a terminar então essa parte toda dessa configuração e daqui a pouco iremos estar já dentro do Windows 11 através do nosso SSD externo com o Windows 11, neste caso portátil. Como vos disse, dá para qualquer Windows e se a tua máquina não for compatível com os requisitos exigidos pela Microsoft, irá funcionar na mesma sem problema algum. Muito bem, pessoal, concluído. Como vocês podem ver, o Windows 11 já instalado no nosso SSD e está pronto então a funcionar. Depois o que vos aconselho é atualizarem os drivers, de preferência através do Windows Update, é só conectarem à internet e então efetuarem a atualização dos drivers relativamente a esta máquina. No meu caso, vocês podem ver, instalou automaticamente, ou seja, está com uma visualização já boa, mas mesmo assim depois eu vou pôr aqui para atualizar os drivers. Então, pessoal, como vocês puderam verificar, o Windows 11 instalado nesse SSD portátil e vocês viram que funcionou muito bem ali no notebook. Mas em relação a um pendrive, acho que não é tão vantajoso assim. Ou seja, pessoal, em relação às vantagens de fazer este procedimento e as desvantagens, o que eu tenho a dizer é que fazendo num pendrive não irá correr muito bem, porque para além de teres que ter um pendrive com boa capacidade de armazenamento, também tens que ter um pendrive rápido e mesmo assim não é igual a teres um SSD externo. O SSD é bem mais rápido e possibilita velocidades diferentes. E depois também, pessoal, ainda falamos que um pendrive
irá funcionar de forma muito lenta. Tanto para fazer a instalação no próprio pendrive, irá demorar horas certamente, e depois em relação ao uso ainda irá ter um desempenho bem mais fraco, ou seja, basicamente só poderás fazer o básico utilizando um pendrive com o Windows portátil. Agora, se estiveres a utilizar um SSD externo principalmente, nem falo tanto de um HD, mas um SSD externo, poderás se calhar aí ter mais desempenho, como vocês notaram. Funcionou bem, é rápido, num SSD externo, e como esse SSD tem muita capacidade, então funcionou bem. Mas vale a pena ou não? Depende. Depende do que tu pretendes utilizar com este Windows portátil. Se pretendes, por exemplo, és um técnico e pretendes fazer muitas vezes diagnósticos e manutenções em outras máquinas, ter um SSD portátil com o Windows, então é vantajoso para fazeres isso. Mas se não, aí se calhar vou-te dizer que não é ideal fazeres isso, que se calhar não vale a pena, principalmente se tiveres um pendrive. Então, é basicamente isso, espero que vocês tenham percebido. Neste SSD externo funcionou bem, mas num pendrive não é recomendável, porque a velocidade não será a mesma. E depende se precisas especificamente de utilizar isso ou não. Se não precisas, se calhar não vale a pena então fazer este procedimento. Tudo vai depender do uso que tu faças e para que é que tu precisas, sendo tu um técnico ou uma pessoa que costuma fazer essas reparações, vai depender de cada caso. Espero então que tenham gostado do vídeo, espero que tenham percebido tudo, mas se tiverem alguma dúvida, deixa aqui em baixo nos comentários. Não esqueça de deixar um like para dar-nos aquela força. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.